Eu vejo alguns marombeiros que eles simplesmente fazem uma dieta extremamente cara ou extremamente rígida. Eu vou comentar um pouco sobre isso, mas com certeza essa é uma característica de um marombeiro jumento. Uma outra característica é não clicar no gostei nos vídeos do Leandro, não se inscrever no canal. Então faça esse tipo de coisa no começo dos vídeos que ajuda muito. Pessoal, vamos lá. Como detectar um marombeiro jumento? Obviamente, esse título foi me dado pelo querido editor de vídeo Silvão, ele falou, esse é o título do vídeo, se vira. Então eu não quero ser ofensivo, porque o jumento aí é para chamar a atenção, e eu não quero descobrir dotes jumentísticos de ninguém, caso venha a ter. Não, o que a gente vai discutir aqui são algumas condutas que tornam a vida muito improdutiva, a vida dos treinos, e com isso tira a sustentabilidade da prática. Então é isso que a gente vai conversar aqui. Por que eu vejo? Conversando entre alunos, os que fazem as rotinas mais tranquilas são os que ficam mais tempo. Lógico, porque está confortável, está fácil, está beleza. Então é isso que a gente tem que discutir um pouco aqui. E quando a gente vai avaliar, por exemplo, uma questão dietética, nós vemos dietas extremamente caras não têm sustentabilidade. Porque se o indivíduo lá ganha R$1.000, R$1.500 por mês, ele tem que gastar R$1.000, R$1.500 por mês, obviamente não vai dar certo. E o que a gente tem que entender? Que os alimentos, eles nos fornecem nutrientes. Então, quando eu estou comendo uma batata, eu estou comendo, eu estou me nutrindo, vamos colocar assim, com carboidratos. Pô, Leandrão, mas não tem vitaminas? Claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente coloca a batata na dieta, o que a gente está querendo principalmente é carboidrato. E um carboidrato, vamos dizer, batata doce, de médio índice glicêmico. Isso eu posso encontrar em outras fontes, por exemplo, no arroz integral. Às vezes, Leandrão, mas o arroz integral tem fibra. Se eu comer demais, vai dar um estufamento, gases, porque eu tenho que comer muita quantidade. Isso. Então a gente começa a analisar. Será que é interessante para o contexto essa quantidade de fibras? Não, não é. Então quer dizer que não tem jeito, é a batata mesmo? Não. Aí eu posso pensar na mandioca, na mandioquinha. Eu posso pensar, quem sabe até mesmo na banana. Vai trocar uma raiz por uma fruta? Qual que é o objetivo desse alimento no meu contexto dietético? É fornecer carboidrato? Eu posso, não tem problema nenhum. Ah, não, mas eu preciso de fibras também. Então, pô, o arroz integral vai ser uma opção mais interessante. Mas eu posso também mandar a banana e misturar parcialmente com um pouco de aveia. Então, entende? Quando você tem uma inteligência nutricional, você não sofre, você não faz dieta cara. Ômega 3 do salmão, pô, 80 pau o quilo, Leandrão, não dá. Então, vamos para outro peixe gordo. Vamos na sardinha. Quando você tem mais conhecimento, você tem mais flexibilidade, mais opções. Então você não vai fazer uma dieta enjoativa, uma dieta cara, tá? Nem nada disso. Falei muito disso nos meus cursos também, inclusive. E aí, ficando ainda dentro da dieta, nós vamos para um outro ponto que eu observo muito, às vezes quando vê um aluno muito sedento por resultado. Então ele vem muito cheio daquilo e ele fala assim, Leandro, eu vou fazer um bulk e aí eu vou meter caloria pra dentro, eu vou comer a mais, porque se ganhar gordura que se dane, eu quero ganhar volume. Galera, isso é outra vertente de um marombeiro, não jumento, mas um marombeiro que vai fazer uma jumentice pra passar aquele paninho, nós a gente continuar amigo, pra você não querer me bater quando você me vê na rua, só pedir foto e tal, que eu gosto muito, inclusive. Olha só. Exagerar nas calorias no bulk, pessoal, é sempre uma opção ruim, mesmo para legítimos ectomorfos. Vocês ectomorfos, já fiz vídeo aqui sobre ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Mas eu já falei para vocês que vocês também têm um limite de calorias que vocês podem ingerir, vocês podem não acreditar. Leandrão, não, eu posso comer, não. Se você comer uma caloria muito alta, você vai ganhar gordura. Quando você ganhar gordura, você vai ter que ficar mais tempo em cut. Mais tempo em cut, você quer ectomorfo, o que vai acontecer? Perder massa muscular. Da mesma maneira que você, parceiro meu, gordinho, eu já tenho histórico com obesidade, 40% de gordura, eu já emagreci, eu sei como é que é, a gente quer ver o peso cair na balança, né? Isso eu posso dizer com muita propriedade, que converso com o aluno, mas vivi isso. A gente quer jogar caloria lá para baixo. Meter lá para baixo, porque o peso é cair na balança. Depois eu resolvo o resto. É aí que está o problema. Você não vai resolver depois o resto, porque você vai se ferrar, você vai estagnar com a caloria muito baixa e não vai mais conseguir voltar a perder gordura corporal, porque você perdeu massa muscular, baixou tua taxa metabólica basal, piorou testosterona, piorou tireoide. Aí você vai ter que fazer um período com a caloria mais alta, onde você não vai perder peso, para recuperar tudo isso, para depois voltar a perder peso. Que tal já fazer certo? Então, querer ir rápido demais no ganho ou na perda, não importa a circunstância, vai dar errado.
Se vai dar resultado, eu não sei, mas que vai dar errado, vai, fica tranquilo. Um outro ponto, que é quando a pessoa já entende isso, ela começa a ter resultados, ela vai se desenvolvendo, e você vai tendo orgulho, você olha para aquele aluno e fala, ele está mudando, fantástico. Aí ele começa a fazer algo que não se faz, algo digno de um mata... Como é que é o mata-leão? É aqui, né? Sei lá. Algo digno de um mata-leão, e fala, para com isso. Ele começa a ficar confiante demais. Pesar alimento. Que idiotice, Leandrão, eu não vou pesar. Então, temos algumas pessoas que têm um visual tão bom que tranquilo, beleza, elas conseguem realmente, sem pesar o alimento, acertar uma quantidade. Mas a pessoa, o nutricionista, não pode confiar nisso. O treinador não pode confiar em algo subjetivo, porque senão ele não garante resultado. E às vezes as pessoas se sabotam. Às vezes sempre, quase sempre. A pessoa vai pegando o costume e acha, né, que está manjando pra caramba, às vezes está manjando muito bem, mas não para o nível que agora ela vai precisar para evoluir. Porque nesse momento o pesar ia fazer diferença, às vezes no começo não ia fazer tanto. E aí nesse momento, ou seja, ela faz invertido. E aí ela não pesa o alimento, ela se sabota, coloca 20 gramas a mais de uma coisa, né, na outra ali, vai olhar a salada, fala, não tem problema nenhum, um fio de azeite, isso não vai atrapalhar em nada. Realmente um fio de azeite não atrapalha em nada, mas um fio de azeite, 20 gramas a mais porque uma coisa que você não pesou, aí você trocou uma carne um pouquinho mais magrinha por uma mais gordinha, aí você estava na rua e o arroz, você comeu o arroz do botecão, que é cheio de óleo, mas você não percebe, e tudo isso atrapalha. Então, se você está estagnado, qual é o primeiro passo? Não, vou fazer um mini book, vou pensar numa dieta do... Não. Vou fazer uma recarga de carboidrato, uma dieta... Não. Você vai fazer o quê? Você vai contabilizar 100% do que passa pela sua boca, em termos de valores nutricionais, macronutrientes. O resto eu não quero nem saber, porque deve ser uma podridão. Então, você vai contar tudo. Leandrão, mas e aquela... Sabe, eu estava preparando um negocinho, aí eu experimentei uma colherzinha de pasta de amendoim só para ver. Não, esse aí você vai contar também. Se você contar tudo, tiver em déficit calórico, não estiver emagrecendo, aí você parte para um refeed, um mini book, um ciclo de carboidrato, aí sei lá, a gente vai discutir. Mas primeiro, controle supremo. Não perca isso, tá? É normal, quando você começa a ter um pouquinho de resultado, você vai ficando mais confortável, você fala, meu shape já está legalzinho, eu não estou mais horrível, e aí nesse momento você começa a soltar um pouco. Você soltou, você pode ter resultado. Pensando ainda naquilo que eu disse de ir rápido demais no ganho de peso, na perda de peso, na parte do treinamento, a gente vê também um apressamento. Então, todo marombeiro jumento, vamos colocar melhor, todo marombeiro que faz jumentices, ele faz coisas apressadas. Então ele vai treinar, ele quer pular um treino de adaptação, ele acha que ele vai ter que colocar sempre mais carga, você vai querer ficar colocando todo o treino mais peso, você vai se machucar e vai desevoluir. Né, que é o que vai acontecer. Então, nunca seja apressado com nada. Tudo tem o seu tempo. Se você tem pressa, então a solução é qual, Leandrão? Compra um kart, turbina, vai andar de kart, vai andar de MotoGP. Aqui é paciência. Aqui não tem velocidade. Porque se você quer velocidade, qual é o próximo passo que você vai fazer? Turbinar o carro. O que é turbinar o kartzinho? É meter hormônio para dentro. O hormônio vai dar resultado? Não sei. Ah, gostou, né? Mas colateral vai. Fica tranquilo. Quando o aluno mesmo pergunta, será que eu vou ter colateral? Sim. E resultado? Ah, não sei, pode ser que não. Porque se você fizer coisa errada, você não vai ter. Mas o colateral é certeza. E se você abusar, aí é mais certeza ainda. Porque, pensa só o seguinte, se eu usei X e ganhei 1 quilo, então se eu usar 2x eu ganho 2 quilos. Se seguisse essa matemática, em uma semana eu tomaria 2 litros de Durateston, 2 litros de Boldenona e tchau, fisiculturista. Só que o que vai acontecer? Eu vou morrer. Porque quanto mais drogas, não quer dizer que você vai ter proporcionalmente mais resultados. Porém, colaterais, você vai ter desproporcionalmente. Então, se você usava 250 mg de Durateston e tinha um HDL-X, se você usar 2.500, você vai ter um HDL 100x pior. Um LDL 100x pior, ou seja, o colateral ele vem até mais multiplicado e o resultado não. Então, um marombeiro jumento é sempre que abusa de drogas. E cuidado, que muitas pessoas acham que não estão fazendo abuso. Isso é perigoso. E estão. Portanto, temos que ter paciência. E para isso, você também tem que entender que treinar mais não quer dizer ter mais resultados. Às vezes treinar mais diminui. Então, pouco estímulo, o que vai acontecer? Não temos resposta.
Estímulo correto, temos a melhor resposta com melhor qualidade de vida. Mais estímulo, temos menos resposta e menos qualidade de vida. Extremo estímulo, temos perda dos resultados e piora considerável da qualidade de vida, lesão, né, transtornos de humor, etc. Então você precisa saber quantas vezes por semana você tem que ir para a academia. Será que 3 vezes, 4, não são melhores do que 6 ou 7? Ou às vezes fazer 2 treinos por dia? Então eu vou te deixar nessa curiosidade, mas temporariamente. Mais 5 minutinhos para você ver esse vídeo aqui de quantas vezes por semana é o ideal que você treine neste momento da sua vida.